Oi, crianças, boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Então, vamos continuar com as nossas atividades que a tia preparou para vocês essa semana. Então, quarto ano, a tia preparou para vocês atividades que é uma leitura e uma interpretação de texto, tá bom? Um texto bem legal falando sobre a Copa de 1938 do Brasil. Então, vocês leem, que é bem legal o texto. E também falaremos sobre o que a gente aprendeu nas aulas passadas. Sobre dissílaba, paroxítona, proparoxítona, trissílaba, cedilha, hífen, M antes de P e B, dígrafo enquanto consonantal, tudo que vocês já sabem, tá bom? É mais pra gente fixar e relembrar. Quarto ano, também nós daremos início não, nós já iniciamos, vamos usar o nosso livro didático. Façam as atividades do livro em português, da página 29, 30 e 31, tá bom? Gente, muito cuidado com o nosso livro didático, ele é muito importante pra gente estudar, é essencial a gente ter zelo pelas nossas coisas, tá bom? Em matemática, nós vamos falar sobre multiplicação de números naturais por 10, 100 e 1000. Então, número natural é só acrescentar o 0, 1, 2 ou 3 zeros, tá bom? Na multiplicação. Então, vamos um exemplo. 8 vezes 10. Tem o 10 tem um zero só, então vai ser 80, porque vai acrescentar o zero do lado do 8, entendeu? 8 vezes 100. O 100 tem 2 zeros, então são 2 zeros depois do 8. 800. 8 vezes 1000, 3 zeros. 8.000. É bem fácil, dá para fazer de cabeça, tá bom? E também nós vamos falar sobre os múltiplos de um número natural. Para a gente descobrir o múltiplo, o produto, o resultado, o produto da multiplicação de qualquer número. Exemplo, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, até o 5, até o 10. Então, quais são os múltiplos de 2? Que é da tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, assim por diante, tá bom? Esses são os múltiplos do 2. Do 3 a mesma coisa. Quais são os múltiplos de 3? E assim vai, que são os produtos, o resultado. O conjunto dos múltiplos de um número natural, diferente de zero, é infinito. Então, sem ser zero, é infinito. Não existe número que seja o último múltiplo de 2. Atenção, o zero, ele é múltiplo de qualquer número natural. E ele só tem um múltiplo, que é ele mesmo. E todos os números naturais são múltiplos de 1. Então, qualquer número vezes 1 é múltiplo de 1. Então, todos os números naturais são múltiplos de 1 e todos os números naturais é múltiplo de si mesmo. Então, qualquer número vezes ele mesmo, ele é o múltiplo, entenderam? Tem as atividades baseadas nesse assunto que eu acabei de explicar. Se houver alguma dúvida, pode me chamar que eu vou responder, tá bom? E tem um Armefetui também, como vocês já sabem, multiplicação de 2 números. E também vamos fazer as páginas do nosso livro. É a página 143 até 147, tá bom? Para melhor fixação, que são os conteúdos que eu já dei. Nós já demos início à nossa unidade 2, então façam a leitura no livro dos exercícios e os exercícios da página 251 até 256. Esses aí eu também já passei. Então, é só fazer os exercícios que vocês já sabem. E às vezes tem resposta também até no caderno. E para relembrar, vocês escrevam no caderno o que é a mistura homogênea e heterogênea. E dê um exemplo de cada caso, tá bom? Em geografia, também já demos início à nossa unidade 2. Então, faça a leitura e os exercícios das páginas 320 até 327, tá bom? E nós vamos iniciar falando sobre o conhecimento do nosso município. Em um município tem ruas, tem avenidas, tem praças, tem bairros, edifícios. Então, para facilitar a nossa localização, nós usamos um GPS, não é mesmo? Ou um mapa que nós temos em mãos.
Muitas vezes também é preciso saber qual o caminho onde a gente quer chegar e qual a melhor rota. Isso aí vocês já sabem que é o GPS. Tem outros também que indicam os lugares, e a planta é uma representação detalhada de um lugar específico e geralmente é de pequenas extensões territoriais. Então a planta ela dá o mapa todo pra gente saber onde a gente está localizado, para representar cada rua, entendeu? Para vocês se acharem. Os exercícios da página 329, tá bom? Em ciências. E em seu caderno responda quais são o nome das ruas próximas à sua casa, tá bom? E também faça uma pesquisa, já que nós estamos falando sobre o município, faça uma pesquisa sobre como foi formado o nosso município, pergunta a familiares, vizinhos, pesquise na internet fotografias, imagens antigas e recentes do nosso município e cola no seu caderno também. Escreva pequenos textos sobre o que você entendeu dessa imagem, sobre o que foi mudado, entendeu? Façam aí um apanhar do nosso município, tá bom? Essas cobranças significavam uma tentativa de recolonização do país pelos portugueses. Então, eles estavam querendo recolonizar o Brasil. E em 1820, iniciou um processo revolucionário em Portugal que pretendia acabar com a monarquia. Para evitar que isso acontecesse, em 1821, Dom João ele voltou para Portugal, deixando no Brasil o seu filho, Pedro, nomeado príncipe regente. Então os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Sendo assim, passaram a exigir que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Só que alguns brasileiros influentes de política e economicamente, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles não concordavam com o Brasil voltando a ser colônia e procuraram convencer para Dom Pedro não voltar para Portugal. E a data 9 de janeiro de 1822 ficou conhecida como Dia do Fico, porque ela, Dom Pedro, teria pronunciado as seguintes palavras: se é para o bem para a felicidade de todos, geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então Dom Pedro ficou nesse dia. Ele decidiu que não ia voltar para Portugal. Esse episódio é importante para lembrar porque o marco político se possibilitou que o Brasil separasse de Portugal, a autonomia. Então foi um dos processos que o Brasil se tornou independente de Portugal, tá bom? E além dessa decisão de permanecer no Brasil, Dom Pedro tomou outras iniciativas e tomou a expulsão das tropas fiéis a Portugal e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As cortes portuguesas e Dom João VI, porém, não gostaram dessas decisões e ameaçaram enviar Brasil as tropas para obrigar Dom Pedro a retornar. Então esse texto também está no nosso livro, que se vocês quiserem fazer a leitura, junto com a minha explicação, se for melhor para vocês, esse texto está na página 388. Façam as atividades da página 387, 389 e 390. E também façam as leituras anteriores do que a gente aprendeu para a gente relembrar um pouquinho do processo da independência do nosso país. Façam uma síntese do processo de independência, de tudo que eu falei. O que é uma síntese? Síntese é um resumo de cada parte importante do nosso processo de independência. Um resumo explicando como é que foi, os pontos importantes, pontos chaves, pra gente saber como é que ficou. Então, faça aí no caderno de vocês de história. E, gente, mais uma vez, cuidado com o nosso livro didático, que o zelo é muito importante, muito essencial, pra gente ter cuidado com nossos livros, até mesmo pra gente olhar, não rasgar a folha, tá bom? Então, faça essas atividades aí, tá bom? Espero que tenha entendido, tá? E qualquer dúvida pode me chamar. Em história, nós vamos falar sobre o processo da independência, de independência do nosso país. Ainda estamos no processo, né? Sobre a família real, a vinda da família real, a presença dela aqui no Brasil,
que pode ser considerada o início do processo da independência, o período em que o Brasil sediou um governo português, ele contribuiu muito para a nossa conquista, da nossa autonomia. E a transformação do Brasil em Reino Unido aumentou o descontentamento dos portugueses, que passaram a exigir o retorno imediato da família real para a Europa, para voltar para Portugal. O objetivo era centralizar o poder novamente de Portugal, controlar o comércio entre o Brasil e as nações amigas. Esses são os assuntos das atividades que eu vou passar para vocês hoje e espero que vocês façam com muita calma, se dediquem nas atividades. Chama o papai ou a mamãe para ajudar se for preciso, ou me chame se tiver alguma dúvida no WhatsApp, tá bom? Sabem que eu estou aqui. E é isso, fiquem com Deus, um beijo e estou com saudade.